Anotei este registro logo após despertar, ainda com o corpo pesado e a sensação de que algo não havia terminado quando abri os olhos. Não foi apenas um sonho comum. Houve intenção, houve interferência, houve algo que tentou me arrancar daquele estado antes do tempo certo. O sonho começou de forma simples, quase banal. Eu estava em um lugar familiar, mas indefinido. Não era minha casa, nem a rua onde cresci, nem qualquer ambiente que eu pudesse localizar com precisão. Ainda assim, tudo parecia estranhamente irreconhecível. As paredes tinham cores neutras, o ar era morno e havia um silêncio constante, como se o ambiente estivesse suspenso fora do tempo. Não havia relógios, não havia janelas visíveis para o exterior, e mesmo assim eu sabia que estava em um espaço fechado. Desde o início, havia uma sensação de observação. Não uma presença visível, mas a certeza de que algo percebia minha consciência. Eu me movia pelo espaço com naturalidade, sem questionar a lógica do lugar, como ocorre na maioria dos sonhos. Cada passo parecia automático, guiado por um roteiro invisível que eu não havia escrito. Em determinado momento, notei algo diferente. Um som distante, quase imperceptível, começou a surgir. Não vinha de uma direção específica. Era como uma vibração no próprio ar, um ruído grave e contínuo que não se parecia com nada que eu já tivesse ouvido acordado. Aquilo não era parte do cenário, era intrusão. À medida que o som se intensificava, meu corpo começou a reagir. Senti um peso no peito, como se a gravidade tivesse aumentado apenas sobre mim. Minha respiração se tornou mais lenta, mais profunda, mas também mais difícil. Eu ainda não estava lúcido, mas algo em mim reconhecia que aquele sonho estava mudando de estado. Foi então que aconteceu a primeira tentativa. Uma força invisível começou a me puxar para fora do sonho. Não para outro cenário, mas para fora da experiência onírica em si. A sensação era semelhante àquela queda súbita que às vezes ocorre quando estamos adormecendo, mas muito mais intensa e prolongada. Meu campo visual começou a se contrair. As cores perderam saturação. O som grave se transformou em pulsos rítmicos, como batidas espaçadas. Nesse ponto, tive um pensamento claro dentro do sonho. Alguém está tentando me acordar. A ideia não veio acompanhada de medo imediato. Veio acompanhada de estranheza. Quem faria isso? Por quê? O sonho não parecia instável, nem ameaçador. Pelo contrário, tudo indicava que ele deveria continuar. Ainda assim, havia uma insistência externa, quase impaciente, tentando interromper algo. Resisti sem saber como. Não houve um ato consciente de força, apenas uma recusa interna. Como se uma parte profunda da minha mente tivesse decidido permanecer. O puxão cessou por alguns instantes e o ambiente voltou a ganhar nitidez. O som grave diminuiu, mas não desapareceu completamente. Ele permaneceu ali, em segundo plano, como um aviso. Continuei caminhando. O espaço agora parecia maior, mais profundo. Corredores surgiram onde antes havia apenas paredes lisas. Cada corredor levava a outro, formando uma geometria impossível, mas perfeitamente aceitável dentro do sonho. Quanto mais eu avançava, mais sentia que estava me afastando de algo, ou talvez me aproximando demais. Foi então que a segunda tentativa ocorreu, mais agressiva. Desta vez, não foi apenas uma força de tração. Foi uma interrupção sensorial completa. Minha visão escureceu abruptamente. O som cessou. Por um breve instante, não havia nada. Nem cenário, nem corpo, nem pensamento. Apenas consciência suspensa. Nesse vazio, algo se manifestou. Não havia forma, nem voz audível, mas houve comunicação. Não em palavras, mas em intenção. A mensagem era clara. Acorde agora. A ordem não soava preocupada. Soava urgente, como se algo estivesse prestes a acontecer caso eu permanecesse. A sensação que acompanhava essa ordem era densa, quase elétrica.
Meu corpo onírico reagiu com tensão e uma parte de mim começou a ceder. Por alguns segundos, senti meu corpo físico. O peso dos braços, a posição da cabeça, a respiração real. Meus olhos quase se abriram. Estava a um passo de despertar. E então, algo inesperado ocorreu. O sonho reagiu. O vazio foi preenchido instantaneamente por imagens. Não um cenário contínuo, mas fragmentos. Rostos que eu não reconhecia. Lugares que pareciam existir fora de qualquer geografia terrestre. Símbolos que não possuíam significado consciente, mas que carregavam uma familiaridade inquietante. Tudo isso surgiu como uma defesa, como se o próprio estado onírico estivesse tentando se manter ativo. A ordem para acordar retornou, agora acompanhada de uma sensação de conflito. Havia resistência dos dois lados. De um lado, algo tentando me puxar para fora. Do outro, o sonho se reorganizando para me manter dentro. Nesse momento, uma percepção clara surgiu. Aquilo não era um simples processo biológico de despertar. Havia agência envolvida. Não posso afirmar a origem dessa agência. Não posso dizer se vinha de uma camada profunda da minha própria mente, de um mecanismo de autoproteção ou de algo externo à minha consciência individual. O que posso afirmar é que havia intenção direcionada, foco e insistência. Decidi permanecer. A decisão não foi verbalizada. Foi um alinhamento interno, uma aceitação do risco implícito. Ao fazer isso, senti uma mudança imediata. A pressão diminuiu, o conflito cessou. A presença que tentava me acordar se afastou, não derrotada, mas suspensa, como se estivesse observando à distância. O sonho então assumiu uma nova forma. O ambiente se transformou em um espaço aberto, amplo, sob um céu que não possuía sol nem estrelas visíveis. A luz parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, sem projetar sombras definidas. À minha frente havia uma estrutura semelhante a uma torre, mas feita de algo que não era pedra nem metal. Era como se fosse composta de matéria conceitual, sólida apenas porque o sonho assim determinava. Ao me aproximar, percebi que a torre emitia o mesmo som grave que ouvira no início. Agora, porém, o som não era ameaçador. Era informativo. Cada pulsação parecia carregar dados, memórias ou estados mentais. Entendi, sem que ninguém explicasse, que aquele lugar não deveria ser acessado em estado de vigília incompleta. Talvez por isso a tentativa de despertar. Talvez eu tivesse avançado além de um limiar não previsto. Antes que eu pudesse entrar na estrutura, senti novamente o chamado para acordar. Desta vez, porém, não havia urgência. Havia cautela, como se a mensagem dissesse que ainda não era o momento certo. Aceitei. Desta vez, não resisti. O processo de despertar foi gradual. O céu se dissolveu em luz difusa. O som grave se transformou no ritmo da minha própria respiração. O peso do corpo físico retornou por completo. Abri os olhos sem sobressalto. O quarto estava exatamente como eu deixara. Nenhuma alteração visível. Nenhum sinal externo de interferência. Ainda assim, a sensação persistia. Algo havia acontecido. Algo havia sido interrompido, não por acaso, mas por escolha. Desde então, tenho refletido sobre a natureza desse sonho. Sobre quem ou o que tentou me acordar. Sobre o que teria acontecido se eu tivesse permanecido mais tempo. Não carrego medo ao lembrar. Carrego curiosidade e respeito. Este é apenas o primeiro registro. Outros virão.